Olá, amigo produtor e internauta. Eu sou Vicente Delgado, do portal AgroNews Brasil, um portal que sempre traz em primeira mão o que é notícia no agronegócio brasileiro. Afinal, informar para quem produz e para quem consome, esse é o nosso desafio diário. Todos nós sabemos que o mundo passa por uma crise provocada pela pandemia do Covid-19. O AgroNews inicia uma série de entrevistas com representantes dos diferentes setores do agronegócio. Vamos saber como eles vêm enfrentando essa triste realidade econômica mundial. O nosso convidado de hoje é o produtor rural Antônio Galvão, que acabou de ser eleito presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, para o triênio 2021-2024. Primeiramente, o portal AgroNews o parabeniza pelo resultado desta eleição que o levou à presidência da ProSoja Brasil. E, ao mesmo tempo, desejamos sucesso nas decisões a serem tomadas nessa importante entidade que muito representa para a economia brasileira. Seja muito bem-vindo, senhor presidente. Obrigado, Delgado. Obrigado pela oportunidade da gente também dar esses esclarecimentos a esse importante portal AgroNews Brasil, ainda mais sendo lá de Cuiabá, terra da onde a gente já passa muito tempo da nossa vida, principalmente quando estava aí como presidente da ProSoja Mato Grosso e hoje, com certeza, representando todo o produtor de soja do Brasil. Obrigado por essa oportunidade e a gente levar os esclarecimentos possíveis aí para todo o produtor e também para a sociedade do modo geral. E como você colocou, essa pandemia tem deixado bastante preocupado o setor, sim. A nossa sorte é que nós mexemos com um item que ninguém consegue passar o dia, a não ser que não tenha condições de adquirir, que é alimentos. E é o que nós fizemos, que a gente faz, é o que o nosso setor faz e faz com maestria, a produção de alimento. Graças a Deus, as safras relativamente boas, mas a nossa atividade é como fundamental, não tem como intervir dentro dela, mas a gente vê com preocupação do que está acontecendo, porque também nosso setor acabou sendo atingido, alguns funcionários, graças a Deus, se me pegou eu não vi, se eu peguei também não vi até o momento, a gente está livre disso até o presente momento, né, Delgado? Então, assim, para a gente abrir essa rodada de perguntas, né, esse bate-papo aqui bem interessante, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é quais as principais frentes de atuação, né, que o senhor pretende implantar à frente da ProSoja Brasil para esse triênio? Bom, como entidade, sempre tem uns programas de trabalho e a gente tem que dar sequência neles todos, né? Temos muitos trabalhos andando junto ao IPA, essa representatividade de tantas entidades em mais de 40 níveis de Brasil, onde a ProSoja Brasil também faz parte. Então, o nosso tema principal, logicamente, que é tudo que se relaciona e qualquer problema que possa vir surgir para quem está no campo especial da soja, mas que acaba abrangendo, de um modo geral, quase que todos. Por exemplo, o próprio licenciamento ambiental, que é uma necessidade que seja votado, está aí na mão da relatoria de um deputado federal de Mato Grosso e esperamos que isso realmente venha a se solucionar. É uma batalha que já vem sendo feita na gestão anterior. Também temos aí batalha que vem sendo feita já na atual gestão, que estou como vice, Bartolomeu Braz encerrando o seu mandato agora em abril. Também essa questão da qualidade das sementes, dentro do decreto, onde a gente conseguiu inovar, e agora vai sair a regulamentação do mesmo, inserindo vigor dentro delas, porque uma produtividade ela está relacionada com a boa semente, e isso nós temos que, com certeza absoluta, mudar, que já é arcaico, vamos dizer, muito tempo que tem essa legislação, tem que modernizar ela e a semente tem que ter uma melhor qualidade. Também temos aqui como prioridade assunto já corriqueiro, velho, antigo, mas agora embasado cientificamente, trabalhos que foi feito aí através da ProSoja Mato Grosso, na minha gestão como presidente, mostrando a questão justamente da nossa classificação de grãos, que esse grão chamado avariado, aí, entre aspas, ele não tem nada de avaria. O que ele avaria nessas alturas seria simplesmente a presença física dele. De um grão bonitinho, amarelinho, para um grão dizer que não fica com aquela presença bonita. Mas a qualidade desse grão hoje está mais do que provada, que ele é 100% aproveitável, mantém as mesmas características de qualidade daquele grão, dizer com aparência física bonita. Então, isso a gente tem que inovar, temos que buscar junto ao Ministério da Agricultura a mudança da instrução normativa número 11, que regulamenta também a classificação.
Temos aí um trabalho árduo também para se discutir a questão contratual, esses contratos que são de adesão das empresas, onde toda a responsabilidade, dizer, recai ao produtor rural, toda ela. Principalmente no que eu quero dizer aqui, dar um exemplo, uma promessa de compra futura, havendo uma intempérie climática involuntária ao produtor, onde ele não consegue comandar, ele não veio a produzir como aconteceu já em Mato Grosso também, que nós, graças a Deus, temos um clima quase que perfeito, mas aconteceu a falta de umidade 2015, 2016, onde o produtor, quando não tinha nem um financiamento com a empresa, simplesmente um contrato de negócio de compra e venda, ele teve que acabar ficando devedor dessa empresa, pagar shout sem estar devendo nada. Então, acho que a responsabilidade de quem compra, que sabe que essa produção ainda não está garantida, ela tem que ser dividida a responsabilidade com quem também está vendendo essa safra antecipada. E isso hoje fica tudo nas costas do produtor, caso venha acontecer involuntariamente a ele problemas climáticos, que a gente sabe que acontece isso no Brasil todo. E assim, tentando os outros assuntos, que se a gente for pontuar aqui, Delgado, a gente fica um dia conversando. E os outros que aparecem a todo momento, as surpresas, principalmente partidos aí políticos que tentam atrapalhar o agro de toda forma, e nós nada mais fizemos do que produzir alimentos, que parece que essas pessoas que tentam imputar, atrapalhar a atividade, parece que não comem, vivem do vento, vivem do ar. E não é verdade, sabe que todo mundo no dia a dia, tendo a certa condição, ele tem que se fazer no mínimo 3 refeições por dia ou até mais. Então, a gente sente muito pelas pessoas que ainda hoje passam necessidade. A gente sabe que a nível de Brasil é muito e a nível de mundo, então, dá para se dizer que temos aí 1 bilhão de pessoas que literalmente passam fome. E veja que tem alguém que ainda tenta atrapalhar a produção de alimento, que o produtor rural nada mais do que ele produz, seja ele em proteínas animais, proteínas vegetais, energia, enfim, é isso que é o nosso trabalho. E a nossa produção, né, o soja brasileiro, ele é o queridinho do mundo, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o mercado, né? O Brasil é o maior produtor e exportador de soja do planeta. No ano passado, o complexo soja, e aí eu estou falando para o internauta que também não é da área, não é do setor, nós estamos falando de grão, óleo e farelo, continuou sendo o principal produto da pauta exportadora no país. Ou seja, pelo que percebemos, o cenário da pandemia parece que não afetou tanto o setor produtivo, né, seu Antônio? Em si, dizer que a pandemia não, porque você ou tu faz a safra ou o mundo passa fome. Isso é uma naturalidade. Então, para dizer a verdade, todas as medidas que foram tomadas aí pelas autoridades para contenção, logicamente que a gente tomou as precauções possíveis dentro para você tentar evitar. Algumas fazendas teve aí casos, graças a Deus, na minha, pessoalmente, não tivemos esse tipo de problema também, mas a precaução também sempre ela foi tomada. Sabe que hoje a soja é a principal commodity do mundo. De repente, o cara olha assim, como já teve muitos que me falaram, principalmente ambientalistas, eu não como soja, nem eu não como soja, mas eu como carne suína, como carne de aves, eu como carne bovina, como peixe, e eu uso cosmético, alguma coisa, a gente usa sabonete, a gente usa materiais de limpeza, que tudo isso tem produtos e subprodutos da soja. Então, podemos dizer que ela é o produto mais principal hoje do mundo, onde você tira aí, sei lá, se é 200, 300 itens de dentro dela, inclusive para remédios também, é extraído de dentro da soja. Então, logicamente, que o grão dela, o consumo é muito pouco, literalmente. Quem consome mais em grão é os peixes, né? Você prepara para fazer uma serra ou para pescar, mas a hora de você converter ela na proteína animal, é onde mais consumida aí pelo mundo todo, seja em carnes vermelhas, carnes brancas, mas a soja é um item principal dentro dela na composição da ração. O senhor deu uma deixa aí que o setor produtivo contou em 2020 com o apoio do governo federal, né? Sempre atuante aí no setor, que reduziu até janeiro, pelo que a gente percebe deste ano, as alíquotas de importação de grão de soja e farelo. Esse incentivo não foi prorrogado, pelo que nós tivemos conhecimento aqui na produção. Qual a sua avaliação sobre isso? Justamente, eu acho que dentro da necessidade, quando você exporta, e foi o que acabou acontecendo, né? Você sabe que o número que nós exportamos de soja foi muito alto,
porque 1/3 dela, um pouquinho mais, até consumido internamente pela indústria, depois ela é vendida em forma de farelo de soja, ou é vendida ela também comercializada, tanto interno como externo, em óleo, se vendeu demais. Automaticamente o governo, naquele período de escasso, teve que partir para você liberar também uma importação. Mas foi num período curto, necessário, com certeza absoluta, que acabou não interferindo em nada no nosso mercado. Porque hoje a demanda pelo grão, pela soja, está muito maior do que a própria produção. Sabe-se que os Estados Unidos fez uma safra muito pequena, pelo último ano também, muitos problemas climáticos. O Brasil também tem uma previsão de uma safra divulgada pela Conab, mas nós não acreditamos que atinja esses números, torcemos para que atinja, não somos contra. Agora, pelo que nós passamos aqui já de início de plantio, com falta de chuva, atraso nos plantios, agora atraso na colheita, e automaticamente problemas climáticos graves, Mato Grosso, Goiás, a região do Mato Piba, com excesso de chuva, colhendo sojas avariados aí nessas alturas, igual já te expliquei do que é o grão avariado, do que é esse grão na prática, que ele só muda o aspecto físico dele, sofre uma avaria no aspecto físico, mas na qualidade não. A gente acredita que a gente não chega nesses números aí, que estão por esses problemas que a gente vem enfrentando ainda, o excesso de chuva em algumas regiões, e isso vai ocasionar quebra. E o sul do Brasil aí também teve períodos muito difíceis, foi primeiramente com seca extrema, depois de um período, e quando começou a colher aquelas primeiras sojas, muita chuva, muito excesso de chuva, e agora novamente com pouca umidade, contadas chuvas que está acontecendo no sul do Brasil. Em alguns pontos aí, é dizer literalmente faltando umidade novamente. Isso com certeza vai acarretar uma quebra aí, cai dessas 135 milhões de toneladas mais ou menos, que tem a previsão de colheita. Então, a gente estava conversando um pouquinho antes aí, a gente tem que começar a negociar com São Pedro, né? Porque realmente a relação do clima, né? A gente sabe disso, da cultura, principalmente do soja, ela é atingida justamente, é um dos pilares aí, é o clima. Mas eu gostaria de saber um pouquinho mais dessa relação, como é que o senhor que está assumindo agora a entidade, né? Como é que está a relação do setor produtivo com o governo federal? A gente tem um diálogo aberto, está sendo receptivo, como é que está essa relação? Bom, delegado, deixa eu só te dar uma aprimorada também na questão rapidinha. Hoje a ProSoja Brasil, ela trabalha mais exclusivamente na defesa do produtor de soja. Mato Grosso teria soja e milho. Só com a questão de uma preocupação grande que a gente traz, isso envolve nós também, porque a gente faz parte da Abramilho, hoje que é a associação que representa o produtor de milho no Brasil. O problema mais grave, eu acredito que não vai nem estar com a soja, e sim com o milho, que esse atraso de plantio da soja a nível de Brasília, e principalmente em Mato Grosso, que é o grande produtor, isso ocasionou também o atraso do plantio de milho. Então, nós podemos ter uma safra de milho normal, se o São Pedro regular a torneira certa e fazer chover aí a primeira quinzena de maio e não faltar chuva também dentro do mês de abril. Ter chuvas modestas, mas que consiga manter a safra. Como nós podemos ter aí uma quebra estrondosa da safra, dizer, mato-grossense e de outros estados, porque a grande maioria plantou esse milho atrasado. E a grande safra de milho a nível de Brasil é dentro da segunda safra, pós-soja. Então, temos esse risco grande. Sobre a tua pergunta quanto ao relacionamento com o governo federal, com certeza absoluta é o melhor possível. Recebi os parabéns hoje também da própria ministra Tereza Cristina. Ontem já tivemos uma audiência até com o próprio general Heleno, que é o nosso ministro do GSI, de Segurança Institucional. Então, não vemos, assim, problema nenhum nessa questão de relacionamento com o governo federal. Principalmente que ele sabe, declaradamente, que o setor, aí, na sua esmagadora maioria, ele compactua e aprova e apoia aí o presidente Jair Bolsonaro pela condução que ele está fazendo aí do país. O que nos deixa um tanto chateados é os atrapalhos que tentam imputar, achando que vão atrapalhar uma pessoa que é o presidente e, na verdade, estão atrapalhando a nossa nação, estão atrapalhando a nossa população, criando N fatos. Mas não temos problema nenhum quanto a relacionamento com os órgãos federais aqui. As portas sempre estiveram abertas antes, quando a gente também estava na ProSoja Mato Grosso com o presidente, e aqui com certeza absoluta. Já recebendo aí da própria ministra hoje os parabéns e se dispondo aí a gente discutir, trabalhar sobre os problemas aí que a gente a todo momento surge e resolver os que já estão aí para serem resolvidos.
Falar um pouquinho de logística, presidente. Este ano a gente sabe que houve esse atraso, o senhor já narrou bem, citou a questão até do milho, que realmente a gente não pode esquecer disso, né? E esse atraso, ele acabou ocasionando um congestionamento nos portos, né? Existe alguma estratégia? Como é que isso tem influenciado na comercialização da nossa safra? Nós, como a ProSoja, não temos muito o que fazer sobre essa situação, porque o que ocasionou, por exemplo, esse congestionamento? Foi justamente contratos efetuados com prazos de entrega dentro de uma normalidade que se vinha plantando e se colhendo de muitos e muitos anos. Esse atraso de plantio automaticamente ocasionou o atraso da colheita, não se conseguiu cumprir com esses contratos, navio no porto já com contratos para poder carregar, e atrasou a entrega. E quando começou a safra, aí todo mundo desesperado, caminhões aqui, faltava caminhão para todo lado, tentando colocar esse produto, quando ele disponibilizou da colheita, dentro dos portos, aqui também como Barcarena, aqui nas ETC, nas estação de transbordo, aqui no Ibirituba, assim como Santos. Isso acaba ocasionando. Por quê? Porque quem vendeu para o exterior sabe que tem multas grandes e quer cumprir os contratos o quanto antes, acaba ocasionando isso. Nós podemos dizer também que nunca tivemos tanta exportação, estamos batendo recorde nesse mês de março. Estava vendo hoje algumas reportagens que podemos chegar até 16 milhões e 300 mil toneladas de soja carregada no mês de março. Isso nunca aconteceu. Não aconteceu. A semana passada se embarcou mais de 3 milhões e 400 mil toneladas numa semana. Então, são recordes em cima de recorde. Isso está ocasionando o que ocasionou isso? Justamente aquele primeiro atraso, final de janeiro, primeira quinzena de fevereiro, pela falta do produto. Agora o produto está disponibilizado, a safra Mato Grosso principalmente está se encerrando, outros estados aí também está se encerrando, e mais ao sul do país, os estados mais frios estão em plena colheita, praticamente quase que iniciando, aí com percentual ainda baixo, que vai se encerrar em maio. Então, com certeza, esse congestionamento é difícil alguém dizer que vai resolver, porque isso aconteceu com certeza pelo problema climático do atraso do plantio e com certeza com o atraso da colheita. Então, veio ter esse congestionamento, porque todo mundo queria cumprir os contratos ao mesmo tempo e você sabe que tem uma limitação. Mas você vê que para conseguir chegar nesse número aí, que março deve chegar, de carregamento de soja em um mês, é coisa de dizer estrondosa, né? E a gente está falando do escoamento da safra, e eu gostaria de pegar esse gancho, já até que o senhor citou Mato Grosso. Mato Grosso é o grande estado do agronegócio brasileiro. E como está essa questão da logística no estado, principalmente a questão das ferrovias, né? Porque a gente sabe que a malha viária no país, ela não tem condições de fazer esse escoamento como deveria, então a ferrovia ela vem justamente ao encontro disso, de resolver esse problema. Como está essa situação das ferrovias aqui no estado, presidente? Olha, nós estamos aí com uma grande experiência a nível de Mato Grosso, que se venha a se concluir essas 3 ferrovias que estão aí já propostas e estudo. Uma, com certeza, já começa agora dentro de 60 dias, no máximo, aí, pelo que o ministro falou, que é esse trecho de Mara Rosa, Água Boa, seria um dos trechos da FICO, né? A Ferro Norte também aí estendendo seus trilhos até Lucas do Rio Verde, já com os projetos bastante andados, os trabalhos bastante andados. E a Ferrogrão, que por surpresa levamos uma canetada aí na semana passada, atendendo um pedido aí absurdo do pessoal querendo inviabilizar a construção dela por conta da desafetação de uma pequena parte daquele parque aí, que está aí entre Moraes de Almeida e o Aruri, que vai ser em termos de 0,003 do tamanho do parque. É uma única passagem, uma abertura que foi feita. A gente está trabalhando muito sobre essa situação, para o ministro Alexandre Moraes ele rever essa situação, porque ele não vai atrapalhar o produtor de Mato Grosso, ele não vai atrapalhar nós na prática, ele vai atrapalhar o Brasil, ele vai atrapalhar o consumidor, que vai conseguir pagar, vai ter que pagar mais caro, porque o frete rodoviário é o frete mais caro. A manutenção das rodovias está impossível, praticamente, aquela rota da 163 de Sinop a Miritituba, manter ela. Então, quem paga é a população por essas canetadas absurdas. Mas nós estamos trabalhando para que realmente isso venha a ser tirado fora, que ele reveja essa liminar
e que se inicia aí, como é a previsão do próprio ministro Tarcísio, de colocar ele em licitação ainda dentro do segundo semestre desse ano. Agora temos que resolver esse abacaxi, esse pepino colocado aí, principalmente ao Mato Grosso, que seriam as 3 ferrovias, conforme você colocou. Então, demanda muito, a produção de Mato Grosso muito grande, essa previsão de 36 milhões de toneladas de soja para 135 a nível nacional. Acredito que nós não devemos manter isso pelo problema climático, atraso de plantio, mas devemos ficar próximo. Milho, ano passado, atingimos 36 milhões de toneladas. Esse ano também estamos aí com o problema climático, mas podemos chegar nisso? Podemos. Vai depender da torneirinha do São Pedro até a primeira quinzena de maio também. Nós precisamos ampliar nossos modais. E a solução hoje são essas 3 ferrovias delas acontecerem. Assim como há necessidade também em outros estados, aí, em plena expansão, com o próprio Matopiba, mas já também bastante servido aí, já tem a ferrovia Norte-Sul hoje, que atravessa Tocantins, já está saindo a outra ferrovia que vai ligar a própria Bahia e assim por diante. Então, com certeza, a logística é o principal carro-chefe para chegar até os portos. E ampliando os portos, como todo ano a gente vê aí os investimentos feitos pelas grandes corporações para poder fazer o embarque dessa soja, desse milho, de outras commodities que o Brasil exporta. O que se ganha com isso tudo? Que com certeza o frete vai baratear e barateia bastante. E quando o frete barateia, com certeza absoluta, esse internauta que não é ligado, não tem conhecimento do setor, esse internauta aí, essa pessoa, na hora de se alimentar, ele vai ganhar. Por quê? Porque esse produto consegue chegar à gôndola do supermercado, que chegando na indústria mais barato, com certeza a indústria vai revender os mercados e vai chegar mais barato ao consumidor. Porque quando a gente fala para essas pessoas que não têm conhecimento do agro, às vezes fazem comentários maldosos, algum por falta de conhecimento, nós estamos falando aqui em produção de alimento. Tudo que ele for no supermercado e ele enxergar sai do campo. Tudo que ele possa imaginar. É plástico, é o ferro, é o que tiver lá, sai lá do campo. A roupa que ele compra através do próprio algodão, qualquer derivado de alimento, ele tem que vir da terra, ele vem do campo. Então, quanto mais barato nós pudermos tirar e transportar ele, produzir ele, transportar ele, com certeza a população, principalmente urbana, que é a grande massa hoje, e que nós temos, vive nos grandes centros, nas cidades, eles vão ter esse produto mais barato. Então, o que tem que levar em conta aqui, o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando da produção do que é consumida no dia a dia do cidadão, em qualquer parte, estando ele no interior, em cidades pequenas, cidades médias, grandes, ou esteja ele diretamente ligado ao campo. Tudo que você comprar no supermercado, ele saiu do campo, com certeza, ou seja, do subsolo, ou seja, em cima do solo. Então, quem ganha com isso tudo, quando se consegue fazer esse transporte mais barato, é o consumidor final. Tudo que é implementado em cima é custo, e custo tem alguém que vai pagar. E quem vai pagar custo, com certeza absoluta, é o consumidor final. Achar que cobrar de mim, como produtor, um imposto A, um imposto B, do couro faz coreia. Esse é um palavrado já antigo. Ele vai ser repassado para o consumidor final, não tem dúvida nenhuma. Saco vazio não para em pé, delegado. Todo mundo sabe disso. E para encher aquele saco tem custo. Quanto mais custo você colocar dentro daquele saco, com certeza quem vai consumir o que está dentro daquele saco, ele vai pagar mais caro. E quem paga mais caro é quem vai consumir o produto. Quem consome somos nós aí, o cidadão, o ser humano, com certeza absoluta. Então, seguindo nessa linha também, que a gente trabalha nessa questão de quebrar esses fake news que são implantados dentro do agronegócio, existe uma polêmica relacionada à produção no bioma amazônico, né? Eu sei que é meio polêmica essa história, mas muitas pessoas não sabem, ou poucas pessoas sabem, que existe um pacto de preservação ambiental daquela região, né? Que é a moratória da soja. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que se dá essa estratégia de ocupação nesse bioma, até para a gente quebrar esse paradigma, esses fake news que estão falando sobre o agronegócio, já que nós temos mais de 60%, cerca de 66% ainda da nossa área nativa, né? E com alta produtividade, como tem sido demonstrado aqui. Esse 66% delegado a nível nacional, em todo o país, né? Na Exato. Amazônia, hoje a gente preserva mais de 85% da Amazônia está preservada, chamada Amazônia Legal. Que o que Cuiabá tem a ver na prática com a Amazônia? Tem nada. Para Cuiabá, a Baixada Cuiabana está toda ela dentro da Bacia do Prata,
Ela não está dentro da bacia amazônica e também está sendo ela somada como bacia amazônica, que entra na história da Amazônia Legal. O que tem muito criado em cima da própria Amazônia são com os nossos concorrentes. Se utilizam de tudo que é forma para tentar denigrir, dizendo que vai acabar isso, vai acabar aquilo, vai fazer não sei o quê. Por quê? Porque nós somos os grandes concorrentes dos grandes produtores do mundo. Os próprios Estados Unidos, até recente, aí, 2, 3 anos atrás, eles eram o maior produtor de soja. Hoje já não são mais. Nós somos os maiores exportadores hoje, praticamente, de tudo que é commodity. Porque nós não estamos em primeiro lugar, nós estamos em segundo. Então, eu sempre uso um comparativo, que quando você está no meio da escada ou do meio para baixo, ninguém te incomoda, você não está concorrendo com ninguém. Mas quando você começa a ir lá na ponta da escada, lá no topo, aparece um monte de gente embaixo para chacoalhar ela, para te derrubar. Então, se utilizam de todas as formas essa situação ambiental, se utilizam alegando que a Amazônia é o pulmão do mundo. O cara que falar que a árvore é pulmão não tem conhecimento de nada, de nada. Você sabe que a movimentação das águas que proporciona esse oxigênio, todo mundo sabe que a renovação de uma floresta, a renovação do verde, que sequestra carbono, são florestas antigas. Então, utiliza a Amazônia, utiliza essa forma toda, e pagam para isso acontecer, principalmente com ONGs ambientalistas, se utilizando disso, que, na verdade, tudo é financeiro. Tudo é financeiro. Muitos querem botar a mão no que tem no subsolo, sabe-se que a Amazônia é muito rica sobre isso, e sabe-se que a Amazônia, parte dela, essa parte enxuta dela, porque também se alguém conhecesse um pouco da Amazônia, que a grande parte não dá nem produção agrícola, não dá. A parte baixa, a parte úmida dela, ao menos a agricultura do jeito que é feita hoje, não dá. A gente está usando parte, as beiras, assim, vamos dizer, da Amazônia Legal, ainda muito pouco dela, para fazer essa produção. E a expansão agrícola que está acontecendo a nível de Brasil e também na Amazônia, a grande maioria está sendo feita em cima de áreas já dizer degradadas ou áreas consolidadas que têm a pecuária, utilizando a própria integração lavoura-pecuária, que é o maior sucesso hoje e que é a inveja aí do mundo que concorre com nós. Então, é uma ficção criada aí pelo esse mundo, dizer aí fora, porque o assunto é financeiro, principalmente pelo europeu, que eles não têm a vergonha na cara de falar do nosso país, falar da nossa questão ambiental. Fiz uma fala lá em Bruxelas também, no final de 2018, que primeiro eles nos deem o exemplo, que nos mostra onde é que eles têm a questão ambiental deles, a própria preservação das APP, dos rios deles, onde é que estão as florestas nativas deles, para eles depois virem aqui nos questionar. Então, a verdade é que o problema todo é econômico, mas se utilizam de outras formas, principalmente no ambiental, tentando nos denegrir. Mas como sabe-se que nós estamos produzindo alimento e o mundo está demandando, como comentei já primeiramente, 1 bilhão de pessoas hoje literalmente passa fome, tem 1 bilhão que come mal. Então você veja que fosse para abastecer todas essas pessoas para comer razoavelmente, quanto alimento ainda faltaria. Então nós estamos falando em produção de alimento, mas essas pessoas que nos batem são autoridades grandes, querem preservar a hegemonia deles. Então, para eles, o alimento, se tu pagar num pacote de arroz R$20 ou R$200, não vai pesar no bolso deles. Mas para o pobre, que é a grande maioria, aquela classe média baixa e o pobre mesmo, um pacote de arroz de 20 quilos já pesa, de R$20, ele já pesa no orçamento. Então, eles não estão preocupados se tem alguém passando fome no mundo, se utilizam, às vezes, de alguma campanha que vamos ajudar aqui, vamos ajudar ali. Na realidade, é um êmbito utilizado, mas o que eles querem realmente atrapalha. Principalmente o Brasil tem um tamanho território e é o país aí que pode suprir a grande demanda que vem aí nos próximos anos, com essa previsão de 9 bilhões e meio de pessoas para daqui 30 anos, aí em 2050. Quem que pode suprir essa demanda do alimento? É o Brasil aí que vai ter que suprir com 40% ou 50% dessa demanda. E nós temos território para isso. E, para dizer a verdade, não precisamos nem praticamente dizer áreas de floresta, áreas ainda intactas. Mas agora nós temos que defender o direito, que já é tão pequeno, do produtor que tem aquelas áreas, seja dentro da Amazônia, de fazer a conversão dela para a produção de alimento, nos 20% em área de floresta ou nos 65% da área de cerrado. Isso nós não abrimos mão, somos totalmente contrário à moratória colocada, mesmo da abertura das áreas autorizadas e feita legalmente, imposta pela própria Europa, adquirida aqui pelas empresas brasileiras aí,
que nos compra a nossa produção. Isso também é uma tarefa árdua, brigar, nós não vamos aceitar nunca a ingerência de outros países ou de empresas aqui internamente nos nossos direitos, direito que assegura do produtor rural. Porque o que nós falamos aqui, vou a repetir, às vezes fica até cansativo, a nossa tarefa é produzir alimentos. Aquilo que está no supermercado de algum canto do Brasil ou de algum outro país saiu do solo da terra. E não tem como você produzir alimentos sem você suprimir aquela vegetação que ali está dando guariba para aquela terra, preservando ela até o momento que o cidadão precisa dela para poder sobreviver, ou que seja na produção de alimento. Sabe-se aí, historicamente, que nascemos nômades, né? Tínhamos que migrar para buscar uma caça, buscar alguma coisa. E a grande descoberta foi quando o homem conseguiu produzir o próprio alimento no lugar onde ele habitava e parou de ser nômade. E não vai ser agora essas pessoas abastadas ou países ricos que vai querer impedir que chegue à população mais pobre um alimento mais barato, não deixando de utilizar essas áreas para a sobrevivência do ser humano. Muito bom. Gostei muito da sua explicação. Para você ver, né, que é um assunto que a gente não consegue esgotar numa entrevista, obviamente. Eu acho que as pessoas têm que se informar mais, e é esse o papel de nós, comunicadores, né, e não só nós, comunicadores, que falamos do agro, mas eu acho que toda a imprensa, em geral, ela deve esclarecer melhor a população, né, eliminar esses fake news que são criados e buscar realmente informações reais do que acontece, como que se processa. E a sua contribuição aqui, presidente, pode ter certeza que está sendo muito válida para esses esclarecimentos, principalmente, como eu disse, para essas pessoas que não estão da porteira para dentro, que não conhecem o agronegócio de fato. Agora nós estamos indo na reta final da entrevista. A gente sempre deixa algumas perguntas e a gente faz esse questionamento para outros colegas de outros veículos, né? Já que o nosso site também ele tem essa abrangência nacional e a gente comunica e tem esse network agradável aí com outros veículos. Eu vou ler aqui algumas perguntas de alguns colegas de imprensa que enviaram para nós. A primeira pergunta tem relação justamente com esse tema, sustentabilidade, e foi enviada pelo comunicador Márcio Perucci, do portal Compre Rural. Ele é lá de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele pergunta o seguinte: qual a sua visão sobre o licenciamento ambiental estar sendo pautado novamente e se isso pode influenciar os objetivos brasileiros de consolidar-se como o maior produtor de grãos do mundo? Bom, Delgado, Márcio, aí, obrigado pela sua pergunta, Márcio Perucci, né? Isso. Se nós entrarmos nesse tema sustentabilidade, porque todo mundo olha para tal dessa palavra sustentabilidade e acha que sustentabilidade é ter floresta em pé, áreas intactas, sem ninguém mexer. Eu acredito que se nós temos alguma coisa a ver com essa sustentabilidade, ou seja, dizer a questão ambiental realmente, como o próprio ministro Ricardo Salles fala, os grandes problemas ambientais estão principalmente nos grandes centros urbanos. Porque quando você fala em sustentabilidade, eu entendo que é a sobrevivência da pessoa. E não é a manutenção por A ou por B ou porque alguém quer. Por exemplo, não, a floresta tem que ficar intacta. Peraí, nós vamos comer da onde? Tem alguém que sabe produzir o tomate, produzir a batata, produzir o arroz, a carne. E a gente vê ainda isso em livros de professores falando para alunos e mostrando e falando mal da atividade, e esquece que quando ela vai para casa almoçar, ela senta na mesa, ela come um belo bife, ela come um belo prato de arroz, um feijão, ela come um alface, come um tomate, que tudo isso teve que tirar aquela vegetação natural que estava em cima para produzir, e fica falando mal. Então, Márcio, essa sustentabilidade é uma palavra muito abrangente, ela toma conta de tudo, mas de todas as formas. Porque a pessoa que não buscar a sustentabilidade dela, você sabe que está morta, vai morrer. Agora, como é que ela vai buscar sustentabilidade? Para alguém que está no centro urbano, que tem um salário gordo, bom, ou que seja razoável, porque trabalha dentro de uma indústria, trabalha dentro de um comércio, ele acha que a floresta intacta é ótima? Beleza, agora vá ver os produtos que aquela indústria está recebendo, vai ver os produtos que aquele comércio está vendendo, a origem da matéria-prima, de onde veio. Então, acho que a gente tem que ter critérios, sim, tem que ter critérios, não tem dúvida nenhuma, mas a forma com que é mostrado hoje para o urbano, principalmente pela grande mídia, Delgado, é isso que nos deixa preocupados, que parece que o trabalho que a gente faz é um trabalho criminoso. Parece que é um trabalho criminoso produzir a comida daquele mesmo comentarista, principalmente da grande mídia ou de professores,
que sai da sala de aula, vai para um restaurante, ou vai para uma marmita, ou vai para casa e vai comer aquilo que ele acabou de denegrir. Então, isso deixa a gente bastante chateado, como produtor rural que a gente é, porque eu não estou fazendo aquilo por um belo prazer. Eu não faço um desmatamento, não usei o meu direito pelo belo prazer. E sim, a gente faz isso pela demanda. E quem demanda é o ser humano. Porque tudo que você fazer conta, se olhar aí na tua frente, Márcio, o que você tem, o que você está vestindo, você pode ter certeza que não foi criado na cidade, ele foi transformado na cidade. Mas a matéria-prima veio do campo de algum lugar. Pode ter certeza, como eu falei primeiro, ou veio do subsolo, o nosso petróleo, quando você vai botar a tua gasolina, vai colocar lá, o teu etanol, como é que você vai andar? Vai andar com o quê? Da onde que sai? Ou vem da cana, ou vem do milho hoje, e assim sucessivamente. Então, é muito prático para alguém que não conhece o setor, às vezes, criticar. Agora, tem como se informar. As informações estão aí de todo lado. Agora, o difícil é você ver a grande mídia denegrir, a gente sabe disso, e a principal, penso eu, que sem alimento, o que pode se fazer? Não adianta ter um castelo se tu não tiver comida lá dentro. Você não adianta ter um carro de luxo se você não tiver alimento. E o alimento você tem que usar o solo para poder produzir. Lógico que com responsabilidade. Agora, nós temos que usar ele para sobreviver, porque se não tem sentido o ser humano estar aqui, ter o solo apropriado, que isso, graças a Deus, o Brasil foi privilegiado, de norte a sul, podemos dizer, de leste a oeste, com áreas férteis, com tecnologia hoje para produzir onde se falava que não tinha como produzir, o próprio Cerrado brasileiro. Se tinha aí 30, 40 anos atrás, é impossível, nem as áreas de pesquisa, a própria Embrapa não acreditava. Aí começamos a produzir a soja, aí falamos aí numa segunda safra de milho, não tem período que dê umidade suficiente, e estamos aí hoje, principalmente no Mato Grosso, onde a gente planta, onde a gente mora aí já há 34 anos, fazendo aí, 70 e poucos milhões de toneladas só de soja e milho, como aconteceu ano passado. Então, numa safra de 250 milhões de toneladas, você saía aí 25% de toda a safra nacional. E isso está vindo da onde? A grande maioria do cerrado brasileiro. Então, a tecnologia, o desenvolvimento, a gente consegue produzir muito mais hoje num hectare que produzia há 40, 50 anos, que nós éramos importadores de alimento. Se alguém for buscar essa conversão do custo do salário no percentual do que era 40, 50 anos atrás para o consumidor, e hoje a gente dizer é uma mixaria, dizer o valor hoje da nossa comida. Não podemos dizer que é mixaria porque está caro também hoje, mas na proporção do salário para uma família se alimentar, e quando o Brasil tinha que importar alimento e passamos a ser exportador, é bem menor, com certeza, Márcio, do que o brasileiro já pagou no alimento. Perfeito, obrigado. Bom, agora viajando um pouquinho, o Márcio está lá em Ribeirão Preto, a gente vai viajar agora para Palmas, lá no Tocantins, e a pergunta vem do amigo, colega também, jornalista, Cristiano Machado, do site Norte Agropecuário. Ele pergunta o seguinte: uma das maiores bandeiras de Mato Grosso, né, é o trabalho para que o produtor possa fazer sementes salvas na melhor época do ano. O Tocantins, com a defesa da ProSoja Tocantins, liberou para o produtor fazer o uso. E há um conflito aqui, no caso Tocantins, né, ele fala, com o vazio sanitário. Qual o seu posicionamento sobre essa questão? Ele pergunta: o senhor continuará na defesa do vazio sanitário, mas com a possibilidade do produtor fazer suas sementes? Olha, delegado, Cristiano, muito bom você ter falado sobre esse assunto que virou polêmica, e polêmica muito grande, inclusive levantado pela gente quando estava à frente da ProSoja Mato Grosso com o presidente. Estivemos lá 2, 3 vezes com pesquisadores, rodamos todas aquelas áreas. Não é só ali na Lagoa da Confusão, aquela região. O Goiás também tem uma região ali próximo do Araguaia, ali quase na divisa também com Tocantins, que tem uma área de plantio e fazem semente no período vazio sanitário. Para nós, produtor, como produtor, eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de pé de soja verde nascido dentro do vazio sanitário. O vazio sanitário é para ser um período que justamente é para você não poder transmitir, vamos dizer, ou elevar essa doença de uma safra para outra. Ele foi criado com esse objetivo. Infelizmente, se criou aí uma janela, uma abertura, e nós estamos questionando muito. Inclusive, esse assunto está quente dentro do Ministério da Agricultura, já falamos várias vezes com a ministra,
Sabemos que hoje era o ex-secretário de Agricultura lá do Tocantins, o Ralum, hoje ele está aqui como secretário de Política Agrícola, então nós estamos trabalhando muito em cima disso. Mas o pior de tudo é o Tocantins, aí o próprio Goiás ter liberado para fazer essa semente no período do vazio sanitário, é você impedir, através de uma calendarização, fora do vazio sanitário, do produtor fazer a própria semente. Isso chega a ser uma aberração, que a nossa grande briga do Mato Grosso, fomos parar na Justiça, já fizemos 2 pesquisas para comprovar o óbvio, que se plantar uma soja do finalzinho de janeiro, início de fevereiro, você consegue aproveitar ainda o período de umidade, colhe na seca, que é a melhor semente que tem. Então, foi um lobby feito muito grande em cima disso, tudo isso é econômico, se utilizando a questão da ferrugem asiática. Então, nós estamos na 3ª pesquisa fazendo dentro do Mato Grosso, inclusive na minha fazenda eu tenho uma área dessa, essa pesquisa desse ano autorizada. A do ano passado fizemos sob júdice, que vocês acompanharam toda essa briga, e a primeira a gente fez a revelia. Fomos autuados, fomos multados, as multas estão lá, estamos recorrendo sobre elas, mas essa pesquisa agora, autorizada pelo governo do Estado, pelo órgão de defesa, o INDEA, ela vai vir a comprovar que esse período é o melhor período que existe para se fazer uma semente de qualidade. Se plantando logo no início de fevereiro, colhendo essa soja normalmente em maio, muito antes da entrada do vazio sanitário de Mato Grosso. E sabendo-se que o vazio sanitário do Tocantins abre no dia 1º de julho até 30 de setembro. Nós somos contrários, sim, a que se faça essa semente lá, tanto faz lá como em qualquer lugar. Inclusive a própria pesquisa para apuração de materiais. Se eles têm 9 meses para pesquisar, não é suficiente? Não pode se ficar sem fazer essa dita pesquisa para apuração de materiais? Nós temos N variedades aí para se plantar, não existe essa necessidade dessa correria. Então, o posicionamento da ProSoja é contrário. Então, nós estamos sentando com o governo para achar uma abertura, uma janela, sabemos do que foi feito lá, conhecemos os fatos, só que todo mundo sabe que o investimento que foi feito lá foi feita a revelia da lei, foi feita a revelia da Instrução Normativa 002 de 2007 do Ministério da Agricultura. Agora, nós vamos sentar com o governo, com certeza, vamos discutir esse assunto, que esse assunto incomodou demais o produtor, porque no melhor momento e fora do vazio sanitário estão nos impedindo através de calendarização, inclusive no Tocantins. Agora, eu quero saber por que no Tocantins não produz nos pivô, que pode muito bem plantar dentro do mês de fevereiro, até no final do mês de fevereiro, início de março, e colher antes do próprio período do vazio sanitário e resguardar esse período. Como se fala, é uma quarentena dada. Alguém pegou o Covid e não tem que se isolar? Alguém pega qualquer outra coisa e não tem que fazer a quarentena? Eu quero saber por que é que não pode ser respeitada essa quarentena também lá no Tocantins. Por alegação, pode faltar semente, é esdrúxula, é mentirosa. Porque você pode muito bem fazer essa semente no mês de fevereiro, no mês de março, terminar ela nos pivô, e poder fornecer uma semente com muito mais qualidade produzida nessa época. Então, Cristianos, fica tranquilo, esse é um grande pleito. Iniciou dentro de Mato Grosso, posso te dizer que iniciou comigo como produtor rural, porque o que foi feito no Mato Grosso e se estendeu para o país, que foi essa calendarização, foi a maior aberração que fizeram e foi para favorecer única e exclusivamente grupos econômicos que sempre dominaram essa questão da semente. Mas isso nós abrimos uma discussão muito grande. Inclusive, o próprio decreto de sementes, aí, que já foi feita a mudança dele, que agora vai se constar, sim, a obrigatoriedade também de se ter o vigor dentro da legislação, que não tinha anteriormente. E agora nós vamos discutir os percentuais desse vigor e o novo percentual de germinação, que ainda consta 80%. Absurdo dizer que o cara pode mandar uma semente com 20% perdida, e qualquer semente com 80%, 82%, você sabe que tem um vigor muito baixo. Então, essa briga é grande, essa luta é grande, sabemos que é das corporações que estamos enfrentando, mas eu acredito que os milhares e milhares de produtores de soja do Brasil têm que serem respeitados, e precisamos de uma semente com muito mais qualidade, como eu falei inicialmente. Essa é a grande briga. Uma boa safra, uma boa colheita, uma boa produtividade você tem quando você tem uma semente de qualidade. E podemos muito bem fazer a semente de qualidade nesse período que nós colocamos. Tá? No final da chuva, terminando nos pivôs, ou no mesmo ciclo ainda, que plantando a nível menos de Mato Grosso, aí no início de fevereiro, nos últimos dias de janeiro, onde a ferrugem não existe praticamente mais. Nós temos essas pesquisas já há 2 anos, feitas com pesquisadores hoje,
3, 4 pesquisadores, 3, 4 universidades acompanhando isso, para a gente provar o óbvio que o produtor todo ele sabe, que esse é o melhor período, único exclusivamente para plantar semente. Nada de plantar soja comercial nesses períodos, mas a semente sim. Muito bom. Muito obrigado, presidente Antônio Galvão. A gente chegou realmente à reta final, é aquilo que a gente falou no início. Nós vamos falar sobre o setor de soja, né, que é a pauta de hoje, mas sobre o agronegócio, uma entrevista é impossível a gente esgotar todo o conteúdo, para vocês verem que existem informações, e aqui nós chamamos a atenção de você, internauta, que não é do setor. Busque informações, não acredite em fake news, vá atrás das entidades, assim como a ProSoja, pesquise, vá atrás para não cair no conto do vigário. O agronegócio é brasileiro, é um produto nosso, e está aqui, ó, muito bem representado aqui pelo presidente Antônio Galvão, que é um produtor rural, saindo aqui de Mato Grosso, e nós ficamos muito felizes, porque o nosso portal é daqui de Cuiabá, Mato Grosso, então ele está representando aqui o nosso estado à frente da ProSoja Brasil. Então, nessa reta final, presidente, eu vou deixar aberto para as suas considerações finais para quem nos assiste nesse momento. Bom, Delgado, como eu te falo, e você colocou aí, se nós formos discutir o assunto que você trazer relacionado a isso, a gente precisaria ter um dia. Não sei se os internautas vão ter tanto tempo também para ficar ouvindo. Agora, realmente, Delgado, são muitos os trabalhos feitos, as responsabilidades hoje, a grande maioria de tudo que é feito no setor com outras empresas fica sempre nas costas do produtor rural, e a gente vai se empenhar muito de dividir essas responsabilidades. Como coloquei no próprio contrato de venda futura de promessa de compra e venda, dentro de um contrato, não se plantou nada, não se cuidou nada, não se colheu nada, e se você acabar não colhendo por intermédio climática, por exemplo, fica a responsabilidade só para quem vendeu. Não, nós não aceitamos mais isso, vamos discutir esse assunto, porque quem compra o que não está pronto para embarcar na hora, sabe-se que pode ter problema, e o problema nosso é céu aberto. Eu queria agradecer com certeza a oportunidade, estamos aí sempre abertos, você, outra mídia, outros portais, outros sites aí também, e também ao próprio internauta aí que tem alguma dúvida, a ProSoja Brasil está aberta aqui para dar qualquer esclarecimento. Temos aqui o nosso diretor executivo, Fabrício Rosa, com conhecimento muito, muito amplo em cima dessa área também, e podemos aí esclarecer qualquer dúvida. Mas eu quero que todos lembrem aí, principalmente o internauta urbano, aquele que não tem conhecimento do setor, que a nossa atividade é produzir alimentos. É aquilo que ele pode ter certeza que soja, de alguma forma ou de outra, todo dia ele está consumindo. Não em grão, mas ou num sabonete, ou num remédio, ou num cosmético, ou numa lata de óleo de soja, que ela está bem grifada lá, ou seja, num bom bife bovino, ou seja, numa bistequinha de porco, ou seja, lá num frango a passarinho ou num peixe, ele está consumindo o produto que nós fizemos aqui. E a gente faz alimentos, não é outra coisa que a gente produz. Muito obrigado, presidente Antônio Galvão. Sucesso. Eu quero dizer a todos que nos assistem agora que nós realmente chegamos ao final dessa entrevista maravilhosa. Eu quero agradecer aqui em nome do Portal AgroNews e toda a nossa equipe por ter aberto esse espaço na agenda do senhor. Eu sei que, principalmente agora, o senhor deve estar com uma agenda muito apertada, né? Cheia de compromisso, à frente desse setor tão grande. Então, muito obrigado por abrir esse espaço para o AgroNews, para a gente conversar justamente sobre aquilo que nós mais amamos, que é o agronegócio brasileiro. O Portal AgroNews, justamente, ele quer fazer isso. Ele é informação para quem produz, mas para quem consome. Então, acesse www.agronewsbrasil.com.br. Até a próxima